Todos os parapsicólogos do mundo, pseudo-estudiosos de fatos sobrenaturais, reclamam de apenas uma coisa: de que o sobrenatural não é estudado nas faculdades simplesmente por causa que não dá dinheiro, ou por possuir raízes mais misteriosas, é tratado como uma chacota, uma piada entre os estudiosos. Mas pesquisar o sobrenatural nem sempre é uma coisa ruim. A maioria das vezes que o sobrenatural foi pesquisado, coisas foram esclarecidas e até coisas incríveis foram descobertas. Como, por exemplo, a lenda do macaco, do homem macaco, que era uma lenda de um macaco poderoso que vivia na floresta, que era um homem parte macaco, e que um dia a galera resolveu dar dinheiro para os pesquisadores pesquisarem e descobriram os gorilas. O problema é que apenas quando um fato é extremamente misterioso e atinge o mundo inteiro, é que ele começa a ser pesquisado. E de longe, o fato sobrenatural que todo mundo conhece, mais conhecido no mundo inteiro, é o Triângulo das Bermudas. Pois então, a ciência conseguiu desvendá-lo. E vai por mim. A verdade sobre ele, cara, é incrível. As cenas a seguir podem ser perturbadoras e com certeza serão perturbadoras. Se você sofre de síndrome do pânico ou problemas cardíacos, por favor, não assista esse vídeo. Mas se você quiser saber a verdade sobre o Triângulo das Bermudas, seja bem-vindo. Isso agora está sob sua própria conta e risco. Localizado entre a Flórida, a Ilha das Bermudas e Porto Rico, fica uma região triangular no Oceano Atlântico, conhecido como Triângulo das Bermudas. Essa é uma região de creepypastas há muito tempo. Desde 1945 existe uma crença de que naquela região haveria coisas estranhas, incríveis acontecendo. Porque nessa região e em volta dela acontecem vários desaparecimentos de navios e aviões, e a maioria deles nunca é mais encontrado. Mas se é desaparecimento, nenhum deles deveria ser encontrado. Calma, vocês vão entender logo logo. A história do Triângulo das Bermudas começa bem antigamente, em 500 anos antes de Cristo. Os fenícios, que eram um grupo de povo que vivia naquela região, criam que existia um monstro naquela região capaz de derrubar navios e fazer outras pessoas que passassem por lá desaparecer. No século XV, Colombo, o descobridor das Américas, tinha medo daquela região e tinha alucinações de sonhos toda vez que ele passava próximo à região. Pessoas que passavam em alguns navios próximo àquela região também falavam que as bússolas começavam a ter variações estranhas. E também diziam que tinham sonhos, alucinações e avistamentos de navios que sumiam no horizonte. E a ciência conseguiu explicar isso, cara. É tão foda quando a ciência resolve tentar explicar o sobrenatural e acaba descobrindo mais coisas sobrenaturais. Eu poderia citar alguns fatos que aconteceram lá, porque tem uma lista, gente, são mais de 75 desaparecimentos de embarcações e aviões registradas. Espero que vocês estejam ouvindo um mapa aí que mostra todos os desaparecimentos daquela região. Mas eu ia listar as principais, mas eu quero ler rapidinho as que já teve. Em 1840, uma embarcação francesa chamada Rosalie ia navegar dentro do Triângulo das Bermudas. 20 anos mais tarde, o navio é encontrado todo destruído e sem ninguém dentro. Em 1872, um navio por nome de Mary Celeste é encontrado em Portugal, também todo destruído e sem ninguém dentro. Em 1880, um navio chamado Atlanta foi no Triângulo das Bermudas, desapareceu. 1909, embarcação por nome de Spray, desaparecido. 1917, Timandra, vai em direção ao Triângulo das Bermudas, rádio para de funcionar, desapareceu. 1918, um navio saído daqui do Rio de Janeiro, por nome de Ciclopes, estava levando 18 mil toneladas de comida e agasalhos para a Marinha Norte-Americana. Tinha 309 pessoas dentro desse navio. Foi um navio gigantesco, metálico, um monstro. Desapareceu. Em 1925, uma embarcação chamada Haiku no Maru, desaparecida. Em 1925, Cotopaxi, uma embarcação saída de Cuba, desaparecida também. Caralho. Em 1926, um navio chamado SS Sudufio, desaparecido. Em 1971, Stanley, um navio de 43 pessoas a bordo, desaparecida. Em 1932, Johnny Mary, desaparecida. Em 1938, Anglo-Australian, desaparecida. Em 1940, Gloria Costilli, um navio gigantesco, desaparecido. 1942, submarino francês que é atacado por um cargueiro norte-americano, passa dentro do Triângulo das Bermudas, submarino sumiu. 1994, cargueiro cubano Rubicon, desaparecido. 1945, Super Costallion, desaparecido. 1945, voo 19, missão 19, 5 aviões da TB Avenger vão voar em cima do Triângulo das Bermudas, desaparecidos. Esses cinco bombardeiros da Marinha Americana
Eles estavam com 114 pessoas a bordo antes de sumirem. Eles iam passar por cima do Triângulo das Bermudas para poder fazer um reconhecimento aéreo da área. Esse desaparecimento foi o desaparecimento mais conhecido, porque até então só tinha sumido navios. E navios, por mais triste que isso seja, eles somem. E nenhum avião tinha sumido até então, mas sumir 5 aviões sem rastro, nem rádio, nem nada, é complicado. Em 1947, outro avião da aeronave vai passar por cima do local para tentar descobrir vestígios das últimas 2 naves desaparecidas. Em 1948, outro avião por nome de DC-3, um avião comercial que teve que fazer um desvio de rota emergencial e sem querer passou em cima de um dos Triângulos das Bermudas, sumiu também. Em 1999, um avião, e essa descoberta foi uma descoberta que começou a dar à ciência ao menos uma pista do que acontece lá dentro. Um avião por nome de um Cessna 172 disse, antes de desaparecer, que ele foi caçado por uma nuvem. O cara tava lá no avião falando que ele estava sendo perseguido por uma nuvem. Nuvem sem movimento, galera, mas eu nunca vi uma nuvem perseguir alguém. O fato de ser perseguido de uma nuvem começou a aumentar as possibilidades e a seriedade de uma discussão de talvez tivesse algum tipo de atividade ufológica lá. Teve um caso também que aconteceu em 1970, de um avião, um monomotor por nome de Germon, e o piloto estava sobrevoando uma região próxima ao Triângulo das Bermudas. Segundo ele, em algum momento ele entrou dentro de uma nuvem Nimbus. E ele estava numa região bem anterior, próxima ali das Bermudas. Mas quando ele saiu da nuvem, ele estava em cima de Miami, com 24 litros de combustível a mais do que deveria ter tido para poder fazer aquela viagem. Então alguma coisa me empurrou em direção a Miami, dentro da nuvem, como se a nuvem fosse capaz de ser algum tipo de meio de transporte auxiliar. As liberações de gases metânicos no oceano. Isso poderia causar explosões em aviões elétricos. Também explicaria por que pessoas que estão andando em volta de lá, como Colombo, tinham aquelas visões, aquelas alucinações dentro ou próximo ao Triângulo das Bermudas. E esse teoria do gás também falava que o gás metano, quando presente na água, diminui a densidade da água, fazendo com que barcos afundem. Só que isso não explicaria os desaparecimentos de aviões. Meteorologistas da Universidade do Colorado, Estados Unidos, estavam pesquisando padrões anormais de climas em algumas partes do mundo por meio de imagens de satélite. Parece ser a única forma segura de filmar em cima do Triângulo das Bermudas, porque os aviões que foram lá sumiram. E eles descobriram uns buracos no meio das nuvens, cara. E adivinha qual é a única região do mundo que possui esses buracos no meio das nuvens? Isso! No Triângulo das Bermudas. E eles olharam e falaram assim: olha que engraçado, esse padrão de nuvem só aparece quando quando se explode uma bomba muito grande ou quando se explode uma bomba atômica. Assim eles começaram a estudar e descobriram uma coisa que deu muito medo para eles: que aquela formação de nuvens era capaz de criar ventos muito rápidos. Ventos de cerca de 272 km por hora. Deixa eu explicar para vocês como é que é uma ventania de 272 por hora. Um tornado GT3, aquele tornado básico, aquele que tipo assim, que a galera vai embora. Aquele tornado, para ele começar, ele só precisa de 14 km por hora de vento. Só 14. 274 km por hora é capaz de jogar um navio para cima, cara. Sério. Tal vento é capaz de tornar a água e fazer com que ondas alcancem 15 metros. O que acontece, parece que nessas nuvens, que eles dão o nome como nuvens bombas. As nuvens bombas conseguem fazer com que ventos tão fortes que fazem com que o mar exploda e formem aqueles tornados que a gente via em desenho animado, que é um tornado de água que vai pra cima e faz... Nenhum navio seria capaz de aguentar aquilo. Não é só isso, galera. Também isso explicaria por que os aviões também somem. Explicaria por que aquele piloto havia sido caçado por uma nuvem. Essas nuvens têm um comportamento muito anormal mesmo. Ele deve ter visto a nuvem avançar em direção a ele e pensado que a nuvem tinha vindo caçando o cara. Isso também explicaria por que aquele cara que estava voando na Ilha das Bermudas foi parar em Miami rapidão sem gastar combustível. Essas nuvens têm uma força de vento muito poderosa, capaz até de interferir nos sistemas deles. Isso também explica por que as pessoas estavam tendo problemas com bússolas naquela região. Atividades meteorológicas locais podem afetar bússolas. E também isso explicaria por que o pessoal tinha aquelas alucinações, já que o gás metano com essas explosões devia se espalhar pela região do Triângulo das Bermudas de uma forma exponencial. Pessoas mais sensíveis ao gás metano talvez seriam capazes de poder ter algum tipo de alucinação em contato com ele. Tá, Saulo, então a ciência explicou, não é? Então acabou o mistério do Triângulo das Bermudas? Não exatamente. Essas nuvens foram descobertas, mas
ainda não se sabe por que elas aparecem. Não se tem nem mesmo teoria, não se tem nem mesmo hipótese. O cientista, você virar pro cara e perguntar o porquê do Triângulo das Bermudas, ele te fala. Mas você perguntar por que existem então as nuvens bomba, ele fala, não sei. Eu não sei quem criou as nuvens bombas, eu não sei o que causa nas nuvens bomba. Porque ele não pode nem falar que é poluição, porque é uma região sem poluição nenhuma. Então nós não descobrimos o segredo do Triângulo das Bermudas, descobrimos só o começo dele. Mas de qualquer jeito, evite andar em aviões e navios próximos àquela região, senão você vai ser tragado por um tornado do demônio de Odin. Então, gente, essa foi a verdade sobre o Triângulo das Bermudas. Se você tiver alguma dica para o próximo vídeo, deixa nos comentários que eu vou estar lendo. No canal a gente tem live streams, tá bom? É só você clicar na barra de descrição, vai ter o nosso canal do Twitch TV. Só que as live streams também estão postando aqui no YouTube, por enquanto. Siga-nos nas redes sociais, todas na barra de descrição. Então essa é a verdade sobre o Triângulo das Bermudas. O câmbio desliga.